Eu sou Rebeca Braga. E eu sou Alexandre Lara. E nós somos o Casal Reab. Hoje eu vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, loura, eu tenho 38 anos e estou vestindo uma blusa branca uma blusa preta com detalhe branco. Eu sou homem, cabelo castanho, olhos castanhos. Estou vestindo uma blusa branca, uma manga 3/4. Estou com fone de ouvido, estou com um copo d'água na minha frente. Vou apresentar para vocês também onde nós estamos. Nós estamos num estúdio, onde possui 3 câmeras, 3 microfones, um para cada convidado. Cada convidado também está com fone de ouvido. Nós estamos de frente, eu e Rebeca estamos de frente para a nossa convidada. No nosso meio existe uma mesa de madeira. Na parede, centralizado, também tem uma televisão com o logo do Casal Reab. E gostaríamos que vocês... É isso, é um exercício que a gente começou a fazer. A gente vai iniciar isso a partir desse episódio. Se a gente fala para a pessoa em reabilitação, para a pessoa com deficiência, acho que a gente tem que englobar e atender todos os públicos. Então, a partir de agora, a gente atentou para isso também, tá? A nossa audiodescrição. E hoje, a gente já iniciou, mas falando do tema do nosso episódio, a gente vai falar sobre o capacitismo. É um tema absurdamente importante dentro da área da reabilitação, então por isso ele está aqui para a gente bater esse tema, e para conversar sobre esse tema a gente chamou a psicóloga, mestre em educação especial, Luísa Leão. A Luísa é uma pessoa com deficiência visual, ela tem uma baixa visão, e para a gente entender um pouquinho todas as reflexões e os estudos dela do capacitismo, ela vai conseguir falar um pouquinho para a gente dos dois lados, do lado como pessoa com deficiência e do lado de estudiosa do capacitismo. Então, por isso que a gente fez esse convite. Obrigada, Lu, por estar aqui com a gente hoje, muito, muito feliz com a tua presença. Obrigado, Lu. Eu que agradeço. Bom, eu sou Luísa, sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, com mechas, estou usando óculos, um fone de ouvido também, tenho um microfone na minha frente, estou usando uma blusa laranja e agradeço demais o convite, é uma grande alegria, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Ai, obrigada, Lu. Eu acho que a gente começa... Conta um pouquinho da tua história, desde o diagnóstico. Você é uma pessoa que já cresceu com esse diagnóstico, então já teve algumas vivências que já te deram um pouco mais de embasamento para falar sobre o capacitismo. Então, antes da gente entrar no capacitismo em si, conta um pouquinho para a gente da tua história. Bom, então eu tenho deficiência visual congênita, eu tenho retinopatia da prematuridade, e digamos que esse é o início, né? Então, desde pequenininha eu sempre tive baixa visão. Essa baixa visão foi mudando um pouquinho ao longo do tempo, então tive outras questões, descolamento de retina, um episódio de glaucoma, que também interferiram, né, na forma como o meu olho funciona, na forma como eu enxergo. Mas eu acho que mais do que isso, a minha história está muito ligada a acesso a recursos, a tecnologias assistivas, acesso à saúde. Então, eu acho que falar da minha história é pensar não só a doença, né, a deficiência em si, a deficiência visual e a doença de origem dela, né, que seria a retinopatia da prematuridade, mas pensar nesse conjunto de recursos e de rede mesmo de suporte, de serviços que eu tive ao longo da minha vida. E aí eu não sei se eu já entro nisso. Eu acho que pode, porque aí depois, acho que a gente, entendendo essa rede de serviços que você teve, a gente pode entrar realmente na definição do capacitismo, porque eu acho que a tua história, essa rede de recursos que tu tiveste, fez toda a diferença para a tua evolução. Então, conta pra gente. Bom, então, eu sempre digo que uma das primeiras coisas, né, basilares na minha história é que eu tenho uma família de oftalmologistas. Então, começa com o meu tio e depois filhas dele, genros, enfim. Hoje a gente tem 5 oftalmologistas na família, que são, eu brinco que é a minha comitiva, né? Então, assim, isso sempre me acompanhou e sempre me colocou num lugar, eu acho que até de vanguarda, nesse sentido de entender a deficiência e de entender o que eu precisava de recurso
para lidar com isso. Então, tanto da perspectiva médica, de diagnóstico, acompanhamentos, tratamentos, quanto da perspectiva de buscar outros profissionais, inclusive, que iam dar o suporte necessário com tecnologia assistiva, com estratégias mesmo de dia a dia, para aprender a ler, para conseguir usar o resíduo visual que eu tenho da melhor forma possível. Então, a gente teve acesso, né, a outros profissionais na cidade onde a gente mora, que é Belém, tanto em outras cidades do Brasil, né, no início da década de 90, muita coisa ainda não estava em Belém, então a gente buscou outros profissionais em outras cidades, em São Paulo, em Curitiba, e teve acesso mesmo a muitos encaminhamentos e orientações que me ajudaram a entender que sim, eu tinha uma deficiência, mas que eu tinha um resíduo potente que podia me favorecer muito, enfim, no meu desenvolvimento mesmo, né? E eu acho que a tecnologia assistiva sempre foi uma grande aliada, eu sempre usei, né, muitos recursos, citando, assim, né, desde lupas eletrônicas, telelupas para copiar do quadro. E eu acho que isso impacta muito, né, no processo de aprendizagem, no processo de autonomia mesmo, no desenvolvimento, né, de uma criança, de um adolescente e enfim, na vida adulta. Então, assim, acho que a minha história é permeada por esses dois fatores. E quando eu falo da saúde, eu acho que tem um ponto, né, que é muito forte, que é no sentido da gente recorrer aos profissionais da saúde diante da necessidade, na maior brevidade possível. Então, hoje eu tenho uma baixa visão que já teve várias perdas ao longo da vida, mas que eu acredito que que eu ainda tenho esse resíduo visual devido a esse pronto atendimento, né? Que para mim é um privilégio familiar, é um privilégio nesse sentido, mas que pode ser acessado, né? Deve ser acessado. A gente sabe que no sistema de saúde, de um modo geral, a gente tem limitações nesse sentido, mas que quando isso for uma possibilidade, né, para cada uma das pessoas, e não só em relação à visão, mas eu acho que isso vocês devem encontrar na prática profissional de vocês, o quanto antes a gente acessa os serviços de saúde, que são muitas vezes a porta de entrada, inclusive para acessar outros serviços, direitos, assistência, tecnologia assistiva, enfim, a gente tem um ganho muito grande nesse desenvolvimento, né? Então, eu digo que é como se a minha visão tivesse presa num fiozinho, mas ela está num fiozinho de aço, porque tem muito suporte, porque tem muita gente ali contribuindo para que tudo seja feito no menor tempo possível, com a maior qualidade possível, para garantir, né, o meu bem-estar, o meu desenvolvimento. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Bacana, Lu. E quando você fala dessa rede de suporte, e para nós reabilitadores que lidamos com pessoas com algum tipo de deficiência, é importante que nós, profissionais, olhem para o deficiente, que é alguém que tem alguma deficiência, e busque tratar em conjunto com as potencialidades, né? Que muitas vezes o olhar fica só nas dificuldades. E aí a gente às vezes derrapa um pouco na reabilitação ou no processo todo do desenvolvimento. Então o olhar, isso a gente fala sempre também para as outras pessoas, outros reabilitadores, é de focar no indivíduo e olhar as potencialidades. Foco da potencialidade que é dali que a gente vai conseguir desenvolver para ter mais independência, mais autonomia. Eu acho que de uma forma mais prática foi isso que foi feito na tua vida inteira, né? Isso a pergunta com o teu recurso de tecnologia assistiva, com os recursos de tecnologia assistiva que tu tinhas, eu chego a me lembrar que nem se falava de tecnologia assistiva, ou na verdade eu também não conhecia, porque eu também era criança, mas eu lembro que tu já tinhas uma câmera que ampliava para a TV, e tu lias o teu livro, o material da escola todo na TV. E é exatamente aproveitando o teu potencial, mesmo com a baixa visão, aproveitando aquilo que tu tinhas de potencial, né? E eu acho que nesse sentido, quando vocês falam da potencialidade, eu falei do primeiro ponto da rede de suporte, que é familiar, mas que é de saúde, mas eu acho que a rede familiar, do núcleo familiar também é muito importante, né? Sim. Então, esse olhar da potencialidade, ele vem muito de dentro, né? Ele vem de como que essa família, se a gente está falando de uma criança, ou independente de que seja, né, um adulto que perdeu a visão, por exemplo, tem alguma outra deficiência, como é que é essa interação nesse círculo social mais
restrito, né? Que essa família espera dessa pessoa, o que projeta, o que investe, né? O que a gente entende que essa pessoa vai conseguir desenvolver, né? Então, nesse sentido, sim, teve uma busca muito ativa da minha família de encontrar recursos, de saber que esses recursos podiam facilitar, que podiam garantir, né, o meu desenvolvimento e não ter uma perspectiva que às vezes até a gente sabe que existe, até do profissional da saúde, de tratar o diagnóstico como um destino e como um destino negativo, né? De dizer assim, essa pessoa não vai conseguir fazer isso, fazer aquilo outro. E eu acho que a postura na minha história foi totalmente o contrário, né? Ela vai conseguir fazer tudo que ela quiser fazer, né? Então, vamos aqui dar a estrutura necessária, vamos buscar o que a gente pode conseguir para que isso se realize, né? E até eu entendo que era numa perspectiva, assim, não de... Eu acho, né, se eu pensar nos meus pais, eu acho que ela vai fazer aquilo ou vai fazer aquilo outro. Mas eu vou deixar livre para que ela escolha, para que ela trace o caminho dela no sentido de encontrar aquilo que é possível, de desenvolver as potencialidades. Eu acho que a palavra potencialidade, ela é maravilhosa. Eu digo até que, assim, é a palavra que a gente queria que definisse, né? Enquanto indivíduo, enquanto ser humano, acho que isso é comum a todos nós, né? A gente quer sim ser olhado a partir das nossas potencialidades, a gente quer receber esse investimento, né, do outro, digamos assim. E eu tô lembrando agora de uma outra palavra que eu sinto que a tua família te permitiu seguir o teu caminho. E escolher, e ver, e aproveitar as tuas potencialidades. Mas eu lembro muito, a superproteção foi uma coisa que, dentro do possível, como mãe, e hoje eu te falo, assim, imaginando o papel da tua mãe nesse processo inteiro, a superproteção foi uma coisa que não foi, não sei se tu te sentiste super protegida, mas não vejo isso na tua história. Então, e aí isso, justamente por não ter sido assim, tu conseguiste ter a possibilidade de desenvolver as tuas potencialidades. Então, muito, muito bacana. E quando... Quer que eu fale da superproteção um pouquinho? Não, só para saber se tu te sentia super protegida. Não, mas é porque eu acho que é um ponto bem legal de falar. É que eu acho que eu me sentia... Eu acho que eu não me sentia em grande medida. Eu acho que a superproteção, de fato... ela não acontecia muito, né? Claro que uma coisa ou outra, como tu falaste, dentro do possível. Mas eu me lembro que, eu sempre digo assim, primeiro eu acho que é legal a gente falar do que é a superproteção na perspectiva também do capacitismo, né? Porque eu acho que quando a gente pensa o capacitismo, ele pauta muitas das atitudes que a gente tem em relação às pessoas com deficiência. E uma delas, e eu acho que uma das mais genuínas e uma das primeiras, é a superproteção, né? Porque a superproteção, ela vem desse lugar do amor, né? Ela vem do lugar da preocupação. Mas muitas vezes ela está pautada em premissas falsas. Ela está pautada na premissa da incapacidade, na premissa de que essa pessoa não vai conseguir, de que essa pessoa vai ter muita dificuldade em fazer alguma coisa, sem de fato enfrentar aquilo, sem de fato deixar que aquela pessoa de fato tente, consiga ou não, né? Como acontece com a maioria das pessoas, né? Então, você não sabe se você vai saber jogar futebol até você ir lá e jogar futebol, né? Até você ir lá e tentar aprender aquilo. Então, quando você superprotege, você coloca uma barreira antes, né? E eu sempre disse que um grande aliado em relação à superproteção são os irmãos. Porque irmão tem uma relação de par, né? Irmão, se é pra brigar, a gente vai brigar. Se é pra se amar, a gente vai se amar. Se é pra disputar o controle remoto, a gente vai disputar o controle remoto. Então, é uma relação muito, muito equilibrada nesse sentido. Então, as minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs mais velhas e 2 irmãos mais novos, um irmão e uma irmã mais novos. E as minhas irmãs mais velhas sempre foram muito aliadas minhas, né? Minhas aliadas nesse sentido. Dizer assim, mãe, mas por que ela não vai? Não, mas o que pode acontecer? Não, ela vai. Se ela tiver problema, ela liga, sabe? De bancar e dizer assim, você não vai super proteger, né? De realmente... Ou então assim, não, eu vou junto. Quer que eu vá junto? Eu vou junto e depois eu solto, né? Então assim, de conseguir mediar um pouco essa preocupação e dizer assim, mas mãe, eu ia fazer essa coisa com essa idade. Por que a Luísa não vai? Né? Então, assim, de dar um senso de realidade e trazer um pouco para essa... né? Por que a Luísa não vai? Tá bom, então vai. Então, eu acho que eu sempre digo que os irmãos são grandes aliados nesse enfrentamento da superproteção. Que bacana, Lu. E
no meio da tua história, teve a Shiba. Conta pra gente um pouquinho da história da Shiba. A Lu fez uso de um cão-guia durante 10 anos, gente, 10 anos. Mas a história da Shiba, escutem, é fantástica. Que dia é hoje? 28. A gente está 27. gravando 27 de outubro. 27 de outubro. Hoje foi o dia que começou meu treinamento com a Shiba. Há 10 anos atrás. Gente. Eu acabei de lembrar disso. E ela tá assim, que é a primeira viagem que ela faz sem a Shiba, gente. Vocês imaginem. No final eu coloco aqui uma fotinho da Shiba pra vocês conhecerem. Maravilhosa. Bom, então a Shiba é meu cão-guia. Ela tá comigo há 10 anos. Ela veio dos Estados Unidos, veio da Califórnia, de uma escola que chama Guide Dogs of the Desert. E naquele contexto, a gente tinha uma realidade de poucas escolas no Brasil, de poucos cães sendo treinados no Brasil. E eu tinha esse sonho de ter um cão-guia. Sempre tive, não sei de onde que eu tirei isso, mas eu tirei de algum lugar. Acho que até de uma coisa meio, assim, até um pouco fantasiosa mesmo, a gente não sabe muito como é ter um cão-guia antes de ter, ainda mais há 10 anos atrás, né? Acho que hoje a gente tem muito mais informação sobre isso. Então eu tinha pouca informação, mas eu tinha muito esse desejo. Então eu submeti cartas, né, solicitando para diversas escolas no Brasil e nos Estados Unidos, em outros países também, e consegui uma devolutiva positiva, né, dizendo sim, a gente recebe estrangeiros, sim, você pode vir para cá. E fui receber a Shiba, foi uma experiência linda, fantástica. A gente passa um mês em treinamento com cão-guia nessa escola, né, especificamente, e foi uma experiência muito transformadora desde o treinamento, né, acho que é uma mudança mesmo de paradigma. E foi uma mudança de vida, né? Acho que existe uma Luísa antes de Shiba e uma Luísa depois de Shiba. E a Shiba, assim, eu acho que ela traz o óbvio, que é a autonomia, a independência, a segurança de fazer as coisas, a liberdade de fazer as coisas sem necessitar, né, às vezes do apoio de outras pessoas ou necessitando de menos suporte. Traz uma companhia constante, né? Então eu digo que é uma sensação de que você tem sempre alguém contigo. Você tá numa rua assim, você diz, meu Deus, tô perdida, pra onde eu vou? Parece que eu tenho alguém ali que tá segurando a minha mão mesmo o tempo todo, né? E dizendo assim, não, vamos, a gente, né, vai encontrar o caminho. E a Shiba, para quem conhece ela, é uma fofura, é assim, uma fonte de amor mesmo, de muito carinho. Ela é um labrador preto. Labradores são geralmente muito carinhosos, né? Então ela é puro afeto. E ela realmente transformou muito a minha vida. Inclusive, eu digo hoje que ela está aposentada. Eu digo que ela transformou no sentido de me ensinar muito mesmo sobre a minha autonomia, sobre a minha potencialidade, né? Sobre o que eu dou conta de fazer. Me ensinou caminhos. Então, hoje, às vezes, eu estou circulando em algum lugar e a pessoa diz assim, mas como é que você está sem ela? Aí eu brinco, né? Eu digo, ela me ensinou esse caminho aqui, já está tranquilo. Mas, assim, realmente é uma outra orientação e mobilidade para vocês, né, que sabem o que isso significa. Então, é uma outra forma de se orientar no espaço, uma outra forma de se portar mesmo. Até quando eu ando hoje com a bengala, é de outra forma, como eu reajo com os ambientes, com as pessoas. Então, realmente, assim, foram 10 anos maravilhosos, de também muitos desafios, porque também tem muitos desafios nesse processo, mas que realmente é um dos recursos mais maravilhosos de se ter enquanto uma pessoa com deficiência visual, na minha opinião. Ô Lu, e você pode contar um pouquinho pra gente e falar para as pessoas também, tem muita gente que não conhece o cão-guia, assim, não tem uma vivência, uma experiência, do que não pode fazer quando o cão tá com você e alguns casos atípicos, assim, que você bateu de frente assim, com as pessoas, falando alguma coisa, por conta que você tá usando o cão-guia, assim, que deve ter vários casos, né? Da própria... do desconhecimento das pessoas com relação à lei, né? Em vários lugares eu achava que isso acontecia só em Belém e teve uma situação aqui em São Paulo que a gente viveu junto, tu te lembra? E eu falei assim, não. Mas enfim. Não é exclusividade de Belém. Eu fiquei chocada. Não é um privilégio de Belém.
Na verdade, assim, acho que a primeira coisa é entender que o cão-guia, ele é um cão de serviço, né, ele é um cão que está em trabalho, quando ele está acompanhando a pessoa com deficiência visual, e a gente pode estender isso até para outros cães de assistência, né, então ele está ali numa função e ele precisa ser respeitado nessa função, ele precisa para que ele desempenhe essa função, ele não pode ter a sua atenção desviada, né? Então, por exemplo, um labrador, ele adora um carinho. Então, assim, se você oferece um carinho para um cachorro, para um labrador que está trabalhando, a probabilidade dele desviar é grande, né? E aí, com isso, você está colocando a pessoa em risco, né? Então, se ele está atento para os degraus, para o sinal, para atravessar, enfim, para o movimento das coisas, se ele se desvia, isso é um problema para a pessoa com deficiência e para o próprio treinamento do cão. Mas, assim, é muito importante dizer que cães-guia tem muito espaço para ter lazer, para receber carinho, para estar de folga, que a gente diz, né? Então, isso não é, não, nossa, que você está sendo muito rígida. Não, pelo contrário, quando ele está num ambiente conhecido, quando você está, né, quando a gente não precisa que ele esteja efetivamente guiando, né, e dependendo da relação usuário-cão, muitas vezes ele tá ali sem equipamento, né, ele tá ali recebendo carinho, dando carinho, porque eles às vezes mais dão carinho do que recebem, então é muito nesse E sentido. sem equipamento é sem a guia. Sem a gente chama o arreio, o né, arreio. porque a guia é como se fosse a coleira comum, e aí o arreio é aquele equipamento que vai no corpo todo do cachorro e permite que a gente sinta os movimentos dele, né, que ele efetivamente nos guia através E aí, desse sem equipamento. o arreio, pode mexer. Ou Eu não diria que essa não é uma regra geral. bom. Você sempre tem que perguntar para o usuário. Então, quem vai te dizer quando pode, quando não pode é o usuário, Tá. né? Então, por exemplo, essa era a relação que eu estabelecia com a Shiba. Sem o arreio, pode. Mas, assim, até para as pessoas saberem o que é arreio, o que não é complicado. Então, assim, às vezes a pessoa acha que tá sem, acha que tá com, acha que tá de um jeito. Então, a melhor regra é perguntar. Eu acho que o que vocês falaram sobre o descumprimento da lei, né? Eu acho que tem muito o desconhecimento, né, apesar da gente ter uma grande divulgação, tem matéria sobre cão-guia o tempo todo, na TV, na internet, enfim. A gente ainda enfrenta muitas dificuldades, desde o uso de carros de aplicativo, táxi, acesso a restaurantes, a shoppings, a lugares de modo geral, com essa alegação: aqui não pode cachorro, eu não levo cachorro, cachorro não pode aqui. E a gente tem uma lei, que é a Lei 11.126, que garante o acesso da pessoa com deficiência acompanhada de cão-guia a todos os espaços, né, de uso público ou de uso privado, ou privados de uso coletivo. Então, a gente precisa muito de todo mundo para que essa lei seja garantida, né? Quando a gente chega num espaço e a pessoa sabe disso, e a pessoa respeita, ou quando a gente vai pegar por exemplo, um Uber, um táxi, e prontamente a pessoa abre a porta, nossa, já toma um susto, assim, ai, não vai falar nada, né? Porque, infelizmente, a realidade é que a gente é barrado o tempo inteiro, né? E aí isso se torna um grande problema, às vezes motivo de ansiedade, você tem que se programar muito para sair de casa, se você estiver precisando ter uma reunião rápido, você não consegue, né? Fora todos os problemas que a gente já tem, enquanto pessoa com deficiência, de mobilidade urbana, né, de acesso a transporte, de circulação mesmo, considerando as questões de acessibilidade, a gente ainda tem mais esse entrave, que é um entrave totalmente atitudinal, né? Então, por falta assim, eu falo falta de conhecimento, mas eu acho que a gente precisa trabalhar numa autorresponsabilização, né? As pessoas têm a responsabilidade de ter conhecimentos das leis, né, que regem os estabelecimentos, o oferecimento de serviços. Então, a gente precisa que as pessoas e que os estabelecimentos, as instituições se responsabilizem mesmo por esse conhecimento. É isso, Muito é isso bom. mesmo. Eu lembro que foi num restaurante super conhecido aqui em São Paulo e a gente chegou e o garçom veio. Aí eu já fui tentar falar com ele, ele já veio meio não tão receptivo, digamos assim. E aí eu já nem conversei mais com ele, já fui direto falar com o gerente veio. Aí eu acho que é isso, quando eles se tocam de que realmente é uma lei, que alguns também, né? Não dá para generalizar, porque tem gente que bate o pé e diz que não vai entrar. Acho que você já viveu de tudo, né? Mas, enfim, a gente começou a contextualizar para entrar no capacitismo, para a gente poder falar do capacitismo. E eu acho que acho que a gente define para a gente. Acho que vamos começar definindo o que é, para a gente conseguir colocar todo mundo na mesma página e dar exemplos para as pessoas entenderem como que isso está muito mais no nosso dia a dia do que a gente imagina. Tá. Bom, então,
acho que de modo geral a gente pode definir o capacitismo como a discriminação em relação à pessoa com deficiência, né? Que está pautado numa perspectiva de desconsiderar as capacidades, as habilidades da pessoa com deficiência, de considerar que, de alguma forma, uma pessoa com deficiência tem menos valor, né? Produz menos, tem menos habilidades, enfim. E aí a gente tem vários desdobramentos, porque desde quando a gente pensa que a deficiência precisa ser algo curado, precisa ser algo que não exista mais, né? Até quando a gente de alguma forma impede uma pessoa com deficiência de exercer algum cargo, de acessar algum lugar, quando a gente não produz a acessibilidade necessária para a pessoa com deficiência, todas essas são formas de capacitismo, né? Então, o capacitismo foi o termo que a gente encontrou, né, socialmente, para definir essas atitudes em relação à pessoa com deficiência que impedem a sua participação, né? Que impedem o seu desenvolvimento em plenas condições, em igualdade de condições com as demais pessoas. E aí acho que é muito legal a gente trazer essa palavra, porque, assim, por exemplo, vamos pensar no racismo. O racismo é uma palavra que a gente já usa, né, na língua portuguesa, digamos assim, há bastante tempo. E quantas práticas racistas a gente ainda tem todos os dias? E quanto que as pessoas dizem que não são racistas, que não estão cometendo racismo, que isso não está acontecendo? Então, a gente precisa de um letramento, né, sobre essas formas de discriminação. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa entender. E eu sempre gosto de dizer que ser capacitista não é uma questão de ser uma pessoa boa, uma questão amar, uma pessoa má. Porque parece que a gente coloca nesse lugar. E se eu acho que é uma pessoa má, eu não sou uma pessoa má, né? Então, eu não sou capacitista, a gente se distancia. E, na verdade, o capacitismo é algo construído socialmente. Socialmente, a gente construiu que a pessoa com deficiência, de alguma forma, tem menos valor na nossa sociedade. Então, para a gente se distanciar disso, para a gente enfrentar isso de uma forma ativa, a gente precisa primeiro se reconhecer, dizer assim, opa, será que eu estou sendo capacitista? Será que isso aqui não está, de alguma forma, prejudicando essa pessoa, mesmo que não seja a minha intenção, mesmo que não seja diretamente? Então, acho que essas são algumas bases que a gente pode pensar sobre o capacitismo. E aí, vamos falar dos exemplos para as pessoas entenderem, porque muitas vezes a gente acha que, olha, eu só fiz uma fala assim, é só um exemplo de superação. Isso é uma fala capacitista. Ou a superproteção que a gente falou no início da nossa conversa. Tadinha dela, tão bonita, né? Isso. Essa foi uma que tu escutaste no avião, não foi? Sim, foi. Eu acho que inclusive pra cá, não foi que eu contei? Foi vindo pra cá. Nossa. Eu acho que foi inclusive uma das primeiras vezes que eu viajei sozinha. Foi. Eu acho que tem, assim... Mas peraí, calma, conta. As pessoas vão querer saber qual é essa história. Sim. Essa foi nesse sentido. Eu tava andando no avião, eu tava indo pro avião, acho que tava tendo auxílio de alguém da companhia aérea, né? E um senhor, uma pessoa, um homem, não sei, passou e falou isso. Nossa, tão bonita, pena que é cega. Tipo, falou alguma coisa nesse sentido. E aí você respira fundo, assim, né? E é muito forte isso, porque, assim, o quanto a gente coloca a deficiência no lugar de uma coisa negativa, né? E se a gente pensar, a nossa linguagem é assim. A gente xinga as pessoas com deficiência. A gente não, né? Mas a sociedade, sim. né? Os palavrões já são uma linguagem de deficiente. Isso. Socialmente, você coloca a deficiência sempre como uma coisa negativa. Ou então, quando você quer dizer que você não vai conseguir fazer uma coisa, você diz, não vou ter perna para fazer isso aqui. Né? Então, você sempre usa a deficiência, a falta, né? Como se fosse assim, uma falta, uma coisa que falta, uma coisa que é ruim, uma coisa que atrapalha. Tá sempre ligada à questão da deficiência. E, não, mas não é a minha intenção. Não, eu sei que não é a intenção, mas por que a gente não revê, né, esse olhar? Porque o que acontece? Essa fala dessa pessoa, ela tá vindo desse lugar, de entender que ser pessoa com deficiência é uma coisa muito ruim.
Então, e o que isso gera? Gera pena, gera a compreensão de que a deficiência é uma tragédia. Então, vem o discurso oposto que diz assim, ai, mas você é tão feliz, né? Tão alegre, mesmo sendo uma pessoa com deficiência, né? Mesmo sendo cega. Então, e o que tá por trás disso? Dizer assim, eu achava que você ia ser uma pessoa, né? Muito triste. E assim, você pode ser triste ou alegre. Isso é individual. Isso não depende só da deficiência, né? Você é uma pessoa com um monte de coisa, com um monte de características, com um monte de desafios da vida que não necessariamente tem a ver com a deficiência, mas podem ter, né? E parece que você se resume à deficiência, né? Como se a deficiência fosse a única característica que te define, a única coisa que você, né, que fala sobre você. Então, acho que isso é bem importante, assim. E eu, assim, até voltando um pouquinho, eu normalmente gosto, antes de falar do conceito de capacitismo, falar o conceito de pessoa com deficiência. Porque quando a gente pensa a pessoa com deficiência, historicamente, a gente traz um lugar da deficiência como algo individual. Então, quem tem deficiência? A Luísa, né? Algo individual, ela tem um impedimento na visão, né? Então, a gente tem algo muito, muito pessoal. O conceito atual da deficiência, que está inclusive na nossa legislação, é entender a deficiência num conceito relacional. Então, a deficiência ela existe na medida em que tem um impedimento, tem algo que é individual, um impedimento de natureza física, intelectual, sensorial, enfim, mas que na interação com as barreiras que a sociedade impõe, produz uma deficiência, né? Produz uma dificuldade de participação, produz exclusões. Então, a deficiência hoje, ela só pode ser entendida nessa relação. E por que isso é tão importante? Porque deixa de ser responsabilidade do indivíduo dizer assim, olha, eu tenho que me adaptar, eu tenho que dar o meu jeito, eu tenho que dar o meu pulo aqui para conseguir me inserir nessa sociedade. O movimento que precisa acontecer, que ainda não acontece totalmente, é o contrário. É dizer assim, sociedade, você precisa estar pronta para todo mundo, você precisa estar pronta para a diversidade, você precisa considerar todos os corpos, todas as formas de ser, todas as formas de se expressar. Então, quando a gente pensa que vão ter pessoas nos assistindo que são cegas, a gente está incluindo elas como público-alvo desse podcast, por exemplo, né? A gente está dizendo assim, olha, todo mundo é bem-vindo aqui, né? E quando a gente faz isso com diversas coisas seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, a gente está se implicando nesse processo, dizendo assim, olha, eu sou parte desse processo de tornar essa sociedade boa para todo mundo. Essa sociedade acessível para todo mundo. Então, o capacitismo, a luta anticapacitista, ela está nesse lugar. Da gente dizer assim, cada um de nós tem responsabilidade em produzir menos opressões, em produzir menos desconforto, em produzir menos sofrimento para as pessoas com deficiência, né? E aí, quando a gente volta nos exemplos, muitas vezes o capacitismo ele vem maquiado de uma coisa boa, né? Ele vem com uma carinha bonitinha. Então ele vem dizendo assim: "Ai, você é um exemplo para mim, você é uma inspiração, você é maravilhosa, você é um herói, você", né? Um monte de coisa que parece boa, mas que no fundo tá trazendo uma coisa assim, de te dizer: "Eu não esperava que você fizesse A, B ou C, e como você fez, então você é um herói". Né? E às vezes o A, B e o C nem é o que eu, pessoa com deficiência, considero um desafio para mim, gostaria, almejava, sonhava. Não, isso aqui é o trivial, nem sabe o que eu tô sonhando, né? Mas para a pessoa de fora, eu costumo brincar assim, para a maioria das pessoas, um estranho te pergunta assim, com o que você trabalha? Para as pessoas com deficiência perguntam, você trabalha? Né? Então, assim, você parte do princípio de que essa pessoa não participa socialmente, de que essa pessoa não se relaciona, não trabalha, não pode ter filho, não pode casar, não pode, entendeu? Não pode um monte de coisa, não faz um monte de coisa. E aí, quando ela te surpreende nessa quebra de expectativa, você diz, ai, você é o máximo. Não, talvez é isso, você tá fazendo o regular da vida, né? Mas a expectativa que estava muito baixa, né? Eu tô lembrando da postagem que tu fizeste no teu aniversário, que me chamou muita atenção, porque tu falaste assim, quando a gente considera o outro como exemplo de superação, a gente exclui da sociedade o dever dela de tornar isso possível, porque aquela pessoa conseguiu, e as outras que não conseguiram? E podem ter vários outros motivos. Eu acho que era um raciocínio muito por aí, e eu fiquei muito reflexiva naquilo.
Porque é muito isso. E são detalhes, Lu, são detalhes, assim. Eu fui estudar sobre o capacitismo para poder conversar contigo, né? Porque uma coisa é saber o conceito, outra coisa é a gente conseguir evoluir na conversa. E quantas falas capacitistas a gente tem no nosso dia a dia, mesmo estando do lado de cá, de reabilitadores, mesmo estando com pessoas com deficiência, ou quantas falas capacitistas a gente escuta de pessoas que não vivem nesse meio. Muitas pessoas não vivem nesse meio, e, sei lá, a gente acaba comentando de um paciente. Nossa, isso é a coisa mais comum que a gente escuta. Então, é responsabilidade nossa também. O entrar nessa luta anticapacitista e mostrar para as pessoas que isso é o que você falou, é a expectativa da pessoa em cima do outro, da pessoa com deficiência. Não, e é mudar a cultura da sociedade, né? Que é o mais difícil. A gente cresceu já numa cultura capacitista, né? Com esses tipos de fala, com esses tipos de abordagem. E, assim, é mais uma semente aqui que a gente está trazendo. Tem outras pessoas também falando sobre isso, alertando sobre isso, para poder justamente a gente tornar uma sociedade melhor e partir de nós mesmos. Se cada um fizer um pouco, já vai, já ter esse olhar, já vai ajudar muito. Então, um exemplo simples, todo mundo se sair na rua vai ver as calçadas quebradas. Se cada um arrumar a calçada da sua casa e deixar ela em perfeito estado, isso daí você vai potencializar um deficiente a poder estar andando por ali. Porque muitas vezes ele não passa na sua rua porque ela não é acessível, né? A parte dos governantes, a parte da política do Brasil precisa ter esse alerta de ônibus adequados, pontos adequados, para que a sociedade seja unificada e ter um olhar de ser humano para todos, né? Não para Pessoa, um né? nicho de perfil de pessoas, né? E se todo mundo traz isso para sua responsabilidade, inclusive no sentido da cobrança do poder público, né, a gente tem muito mais possibilidade de alcançar isso, porque infelizmente, a gente sabe que normalmente enfim, os serviços, as questões acabam sendo construídas por uma suposta maioria, né, de características médias, né, que a gente sabe que muitas vezes não refletem, né, o real da sociedade, não refletem as reais necessidades, não refletem o que de fato. Então a gente sempre brinca assim, gente, a gente quer consumir e não tem produto pra gente consumir, né, porque às vezes aquele produto tá tão inacessível que a gente não vai consumir, a gente simplesmente não vai comprar, né, é como se fosse assim, eu tô aqui, empresa, né, vamos dar um exemplo nesse sentido, empresa, eu tô aqui com o meu cartão de crédito para passar e não tem produto para eu comprar nesse ou nesse ramo, né? Então, eu acho que é esse processo que tu falaste, Ale, nesse sentido de autorresponsabilidade mesmo, de entender que cada um precisa se responsabilizar e sair desse discurso de mas eu não sabia, mas eu não conhecia, mas será que a gente não pode buscar essa informação, acessar essa informação, né? Eu sempre brinco que o algoritmo responde aquilo que a gente procura. Se a gente começa a procurar pessoas com deficiência nas redes sociais, por exemplo, vão aparecer vão aparecer outros perfis, vão aparecer perfis de pessoas discutindo muita coisa importante, dizendo como que isso tem a ver com cada um de nós, né? Porque tem a ver. E se a gente hoje não tem nada a ver com isso ainda, tem alguma coisa muito errada, porque as pessoas com deficiência não estão acessando os espaços onde a gente frequenta, né? Não estão acessando, talvez, o nosso meio de trabalho, nosso ambiente de trabalho, não estão acessando a universidade que a gente frequentou, não estão acessando o hospital que a gente vai. Tem alguma coisa errada, porque em termos percentuais, né, é um quantitativo enorme. Mas aí quando a gente vai pro shopping, a gente não vê todo mundo ali. A gente não vê, né, 15, 20% das pessoas que estão no shopping, pessoas com deficiência. Então, onde essas pessoas estão? Né? Elas não estão acessando a maior parte dos espaços, né, por uma série de barreiras impostas pela sociedade, inclusive as atitudinais, porque quando a gente fala, por exemplo, de ir num espaço que vai ser desconfortável para você, que vão te olhar de um jeito diferente, que não vão te atender de uma forma adequada,
né, que vão tentar te enganar, muitas vezes, por causa da deficiência, que você vai sofrer diversas formas de violência, isso também é uma barreira, não só a barreira arquitetônica, que também é muito significativa, a barreira comunicacional, que é mega significativa, dificulta, né, o acesso aos serviços, às informações, mas também essa relacional, né? E principalmente essa, porque quando a gente vence a barreira da relação, a gente passa a incluir, né, a necessidade. É como se, para eu colocar uma rampa, eu preciso entender o que essa rampa vai de fato significar na vida dessa pessoa. E nisso eu vou estar vencendo as minhas barreiras atitudinais, né? Eu vou estar vencendo o capacitismo. Eu acho que essa história da rampa é um exemplo clássico, assim. Quantas rampas a gente vê aí para cumprir tabela que está numa inclinação completamente errada, mas tem rampa, é acessível, entre aspas, né? Claro. E, na verdade, a acessibilidade acaba não acontecendo na prática, né? Mas me chamou muita atenção essa tua fala. Se você não convive em nenhum ambiente, tem alguma coisa errada. Com um deficiente, tem alguma coisa errada aí, porque existem muitos deficientes. Muitas pessoas com deficiência, perdão, gente, olha eu e o meu termo capacitista errado aqui, bem no meio da gravação. Mas é isso, é uma desconstrução de uma forma que a gente chamava e que agora a gente está mudando e se atentando para a forma como a gente fala. Mas até perdi o outro raciocínio. Você ia falar de que se as pessoas não estão no mesmo ambiente, né? Que você tem alguma coisa errada. Que provavelmente o ambiente pode estar errado, ou a sociedade pode não estar acolhendo essas pessoas, porque essas pessoas existem. A gente vê, por exemplo, hoje, na reabilitação, principalmente na reabilitação neurológica, eu conversando com umas amigas da área, e a gente falou, nossa, mas como aumentou muito a quantidade de autista? Aí a gente começou a refletir muito sobre isso. Aumentou ou eles começaram a aparecer? Ou isso começou a ser falado? Ou eles estão agora ocupando o espaço deles? Ou começou a ter o diagnóstico adequado? Sim, também. Ou começou a ter o diagnóstico adequado. Então, é isso. É capacitar as pessoas para dar esse diagnóstico, capacitar as pessoas, dar essa informação para as pessoas, para que as pessoas possam lidar com isso de forma correta, porque essas pessoas estão aí, né? A pessoa com deficiência está aí e faz parte da nossa sociedade como um todo. Então, quanto mais a gente conseguir ampliar essa nossa percepção, eu acho que a gente entra um pouco mais nessa cultura anticapacitista. E eu acho que nesse sentido, eu olhando para vocês agora, né, pensando na questão da reabilitação, tu falaste da reabilitação, eu acho que é muito legal a gente pensar, né, conversando com reabilitadores, eu acho que é muito legal a gente pensar no lugar da reabilitação na vida da pessoa com deficiência, né? Porque eu acho que, de um lado, ocupa um lugar fantástico, né? Uma das primeiras coisas que eu falei foi sobre isso, no sentido de que o acesso a serviços, o acesso aos recursos certos, o acesso ao desenvolvimento adequado, ele é fundamental, né, para a qualidade de vida mesmo da pessoa com deficiência. E, ao mesmo tempo, não reduzir a pessoa com deficiência à reabilitação, né? Sim. Que é no sentido de, parece que a deficiência tem que estar o tempo todo sendo curada, né? Sim. Então, eu sempre ouvi, desde criança, as pessoas me dizerem assim, não, mas olha, a medicina está avançando, logo, logo vai ter alguma coisa para uma cirurgia e tal. Ou então, quando eu ia fazer alguma cirurgia, que na verdade era para descomplicar um problema que estava acontecendo, as pessoas já vinham cheias de expectativa, assim, tipo, então agora tu tá enxergando, não sei o que. Não, gente, não. Na verdade, eu tô enxergando até menos. Essa cirurgia foi para evitar que eu perdesse ainda mais. Então, assim, essa perspectiva, essa expectativa de cura o tempo todo. E que fala também desse lugar, dessa sociedade que não se abre para a diferença, que não se abre para a gente dizer assim, gente, tá tudo bem a gente ser pessoa com deficiência, tá tudo bem a gente ser diferente em diferentes aspectos, né? O que a gente precisa, na verdade, mais do que olhar para a perspectiva unicamente da cura da deficiência, da suposta cura da deficiência, é olhar justamente para o que a gente está falando, que é como que essa sociedade está incluindo essa pessoa com deficiência, né? Então, ao mesmo tempo, entender esse limite dessa busca incessante, né, por tratamentos e às vezes coisas mirabolantes, né, que às vezes nem existem, mas que estão nesse lugar de eu preciso deixar de ser pessoa com deficiência
E não, muitas vezes a gente não vai deixar de ser uma pessoa com deficiência e tá tudo bem, especialmente se a gente encontra esses caminhos, se a gente encontra os recursos, se a gente encontra os serviços, né? E a gente sabe que essa não é a realidade da maior parte da população. Não tô aqui num lugar de romantizar a deficiência de forma alguma, porque tem muitos desafios, mas os desafios não são inerentes ao fato de não enxergar. Eles são inerentes às relações, aos espaços, né? Eles são inerentes às dificuldades colocadas pela sociedade. E muitas vezes a gente ainda está nesse lugar de olhar a deficiência como uma tragédia, como uma tristeza. E eu até contei para a Rebeca, conversando antes daqui, a experiência que eu tive agora, né? Tem um mês que eu estava num aniversário e simplesmente a minha visão começou a ficar embaçada, 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 e eu fiquei, naquele momento, cega. E aí, liguei pro meu oftalmologista, disse: olha, aconteceu isso, beleza, amanhã a gente se vê, isso era à noite, amanhã eu vou lá na clínica te ver e tal. E fui para casa dormir com esse barulho, né? E aí foi muito interessante, porque depois, analisando, né, como foi a minha reação nesse momento, eu comecei a fazer caminhos práticos, eu comecei a pensar no que eu precisava fazer se eu ficasse cega. Então eu comecei a pensar, então se eu ficar cega, eu vou querer outro cão-guia. Não, então eu vou precisar falar com fulano para ele me ensinar melhor a usar isso aqui. Não, eu vou precisar... Alternativas. Eu vou precisar fazer essa adaptação na minha casa aqui, que eu já vi que eu me bati. Eu vou precisar fazer... Então eu comecei, assim, de uma forma muito, muito espontânea mesmo, a pensar sobre isso, a pensar sobre alternativas. E depois, pensando sobre isso, me veio o quanto que talvez para uma outra pessoa que não tem repertório nenhum sobre a deficiência, sobre como é a vida de uma pessoa cega, que não conhece pessoas cegas, que eu conheço muitas, fosse para esse lugar do a minha vida acabou. Sim. Né? Fosse para o lugar de, meu Deus, como vai ser minha vida a partir de agora? E eu não tô com isso, de novo, dizendo que é muito fácil ser cego, não se preocupe, né? Não, tem muitos desafios. Mas que olhar e que perspectiva que a gente dá para isso, né? É numa perspectiva da tragédia ou é na perspectiva da potencialidade? E até comentei isso com a Rebeca, que eu acho que isso é fundamental, inclusive quando a gente pensa nos profissionais da saúde. Quando você é um profissional da saúde, você tem que dar um diagnóstico. De que lugar você dá esse diagnóstico, né? Você dá esse diagnóstico do lugar de que essa pessoa perdeu essa funcionalidade, mas tem o potencial de desenvolver isso e isso, tem esse recurso, tem esse serviço, tem esse caminho, ela vai adaptar a vida dela e vai seguir a vida dela plenamente, ou você dá esse diagnóstico do lugar de eu tô arrasado, essa pessoa agora vai sofrer muito, a vida dela vai ser terrível, né? Então, eu acho que a notícia recebida por essa pessoa, e inclusive os encaminhamentos, porque a gente sabe o quão essenciais são os profissionais da saúde nesse processo de dar os encaminhamentos, de ajudar a encontrar os caminhos, né? São totalmente diferentes num lugar ou outro. Não sei, acho que vocês podem falar muito mais disso, né? Que lidam o tempo todo com isso, mas eu acho que é algo fundamental para a gente pensar nessa relação entre profissionais e pessoas com deficiência. Acho que a forma como é falada, ela vai... impregnada da percepção da pessoa, da percepção do profissional da saúde. Mas olhando pelo outro lado, Lu, tem uma situação, por exemplo, quando a gente vai conversar sobre essa perspectiva, sobre a perspectiva das potencialidades, a gente também precisa ter um pouquinho de cuidado de respeitar o processo. Porque muitas vezes, para aquele paciente, ele ainda está no papel da tragédia. Só que eu tô no papel que vou mostrar as potencialidades. Eu tô no papel de acolher, né, em primeiro lugar. E aí, a partir daí, eu posso também encontrar o caminho das potencialidades. Eu acho que fazendo uma reflexão para mim, para minha forma de atuação, eu tento exatamente isso. Entender realmente como a pessoa está se sentindo naquele momento, mas ir devagarinho colocando as potencialidades, porque para sair do papel da tragédia, para sair do papel sua vida acabou. Não, tem muita coisa que você pode fazer. A gente vai fazer junto, e aí eu sempre mostro, eu entro num lugar de muita cumplicidade, para que ele se sinta tanto acolhido, mas para que ele também consiga ir se abrindo para as perspectivas novas que estão surgindo agora nessa nova condição. Mas é um desafio. É um processo construtivo, né? Vai construindo junto com ele
A hora que ele precisa de acolhimento, vai ter o acolhimento. A hora que ele tiver melhor, você consegue deslanchar um pouco da E tem dias que a gente fica potencialidade. só na potencialidade, tá tudo bem, de repente 3 sessões pra frente volta só pro Isso, acolhimento. exato. E eu acho que ele é Vai um caminho que ele dosando. não é linear. E nunca vai ser linear, né? Para a experiência da deficiência, vai ter dia que alguém vai te falar uma coisa e você vai rir. E vai ter dia que você vai sentar e chorar da mesma coisa, né? Vai ter dia que alguém vai tentar te ajudar de um jeito horrível e você vai olhar e vai dizer assim, não, tá bom, mas tá tentando me ajudar. E vai ter dia que você vai ficar com raiva e vai dizer, nossa, mas quem essa pessoa acha que eu sou pra estar me oferecendo dessa forma, né? Então, assim, às vezes também esperam da gente só esse olhar de compreensão, né? Se a pessoa, mas entende. Não, mas eu tô vivendo isso todo dia, né? E cada dia é diferente, como tu tá dizendo, não é linear. E eu acho que Como todo ser humano. Como tudo na vida. Como tudo na vida. Se a gente for pensar, a vida tem dia que um Você bom não dia tá bem, atravessado, você exato. não tá bem e acaba o teu dia. E tem dia que o bom dia atravessado você pensa, poxa, a pessoa não acordou legal. Como tudo na vida. E eu acho que é a gente ir sabendo. Eu falo isso muito pra ler em casa, que eu digo que eu sinto o paciente. Eu sinto paciente. Tem paciente que eu entro muda e saio calada, por incrível que pareça, tá? Tem, eu juro que tem. Tem paciente que eu entro muda e saio calada. Tem dias que esse mesmo paciente tá querendo conversar. Aí esse mesmo paciente, eu entro, converso. E aí eu rio, falo e converso. Mas é isso, é ir respeitando o processo. Mas claro, tentando dar o nosso papel. Mas uma outra coisa que eu ia voltá-lo... tu falaste muito da reabilitação, do quanto que isso é importante, mas que a gente fala muito isso aqui, a gente já falou em alguns episódios, de que a gente reabilita a pessoa para a pessoa viver. A reabilitação, ela vem para a pessoa viver. A pessoa não tem que viver da reabilitação. Então, muitas vezes, e dependendo da fase que a pessoa está de lesão ou do que ela espera, muitas vezes a vida passa a ser somente reabilitação. Então, o que a pessoa faz? Não, eu acordo hoje, aí eu tenho físio tal hora, eu tenho TO tal hora, eu tenho fono tal hora, depois eu já estou cansada, eu volto para casa, almoço e à tarde tem piscina. Mas e além? E eu nem digo de trabalho, porque tem pessoas que optam por não trabalhar mais, e eu acho que isso a gente respeita, ou tem pessoas que não têm essa oportunidade. Tem as duas situações. Mas eu falo, e de lazer? E se engajar em algum outro papel? E muitas vezes, o que fica para a pessoa o que sobra, é só a reabilitação. Ela acaba se engajando somente nisso. E aí eu acho que tem as duas perspectivas. Tem a pessoa que realmente fica nesse papel, muitas vezes atrás de uma cura, ou atrás de uma qualidade de vida um pouco melhor. Mas eu acho que também tem o que essa sociedade não permite para essa pessoa. Não permite que o ambiente seja inclusivo, não permite que o ambiente seja acessível, e aí isso acaba gerando aquilo que você falou da ansiedade, a pessoa acaba preferindo não sair. Isso. E eu acho que, de novo, né, imagina o quanto é pesado para essa pessoa viver de reabilitação, né, o quanto é a sociedade dizendo para ela assim, ou você se normaliza, Sim. ou você volta Sim. para a normatividade que a gente espera de você, ou aqui não tem lugar para você. E aí parece que o único jeito de eu viver é se eu recuperar tudo como era antes, é se eu conseguir XYZ, é se eu atender os critérios Nossa, mas é A, B e C. exatamente isso. E isso é muito pesado, né? Você tem que estar o tempo todo se adequando, se colocando nesse lugar de alguém que precisa alcançar aquela meta, né? Principalmente se a gente já veio dessa cultura, se a gente adquire uma lesão no meio do caminho, já com essa nossa cultura que a gente tem, pior ainda, porque aí você quer realmente, eu só posso sair se eu tiver 100%, porque não vão me aceitar. Porque ela também já pode ter um próprio preconceito dentro dela, já nesse sentido, né? E essa cobrança fica cada vez mais forte. Sim. E eu acho que isso outro dia eu assisti um vídeo que era uma festa de aniversário e tinha uma pessoa autista, tinha 2 crianças, 2 irmãos. Um estava fazendo aniversário e o outro era um típico, né? E o outro era uma criança autista. E aí, a festa de aniversário, quando começou o parabéns, mostrava a criança autista botando a mãozinha no ouvido e né, desesperada com aquele estímulo sensorial, nananã.
gente, aquela cena me chocou. Eu disse assim, gente, não dá pra gente cantar parabéns de outra forma, sabe? Não dá pra eu, enquanto família, rever esse parabéns, né? Vamos inventar um jeito novo aqui da gente cantar parabéns. Mas né? você viu um outro que a mãe ensinou para todos os convidados? E eles cantaram parabéns bem baixinho. Não, esse eu não vi. Eu vi um Nossa, esses foi a dias coisa que estavam mais cantando linda. parabéns em Libras, por exemplo, né? Mas assim, é isso, né? Esse outro vídeo é a resposta pro vídeo que eu vi, né? Dizer assim, gente, e isso é só um exemplo, mas no sentido de o quanto a gente pode adaptar, o quanto é possível, né? A gente mudar práticas para que as pessoas se sintam pertencendo como elas são. Né? A gente usa essa frase, né, que é sobre outras formas de ser e estar no mundo. E tá tudo bem a gente ser e estar de outras formas. Só que a gente ainda precisa caminhar muito para aprender a lidar com isso, para aprender a identificar, para aprender a encontrar estratégias, né, para ser criativo mesmo, né, e dizer assim, não, mas o que eu posso fazer aqui nesse ambiente para tornar mais tolerável, para tornar agradável, inclusive, né? Porque não é nem só tolerável, é agradável para todo mundo. Né? Muito bacana, Isso muito aí. bacana. E sabe o que eu queria voltar? A gente não falou dos dados atuais do Cão Guia, que eu acho que isso é uma coisa importante para as pessoas que estão nos assistindo, assim, que querem ter essa informação, que isso foi uma coisa até que eu tenho de curiosidade. Como que tá hoje? Porque eu lembro que na época, gente, a gente tá no final, eu vou contar para vocês, ela é minha prima. Ai, é muito fofa, eu morro de orgulho. Ai, fiquei emocionada. Eu lembro como foi para tu ir conseguir pegar a Shiba, tanto que a gente vibrou com isso. E hoje no Brasil, eu queria esperar e queria imaginar que a realidade para as pessoas que precisam de um cão-guia tá um pouco diferente, porque há 10 anos atrás tu precisaste ir para fora porque não tinha isso aqui, ou não tinha isso de uma forma mais facilitada ou acessível que tu conseguisses. E aí te fez ir para lá. Hoje, como que tá no Brasil para conseguir um cão-guia? Assim, hoje ainda tá bem difícil. Acho que a gente já avançou um pouquinho, né? Até a gente tem hoje a União Nacional de Usuários de Cão-Guia. Eles têm até, a gente tem redes sociais, né? A sigla é UNUCG, UNUCG. E a gente conseguiu fazer, né, um mapeamento dos cães-guia no Brasil, conseguiu identificar. A gente tem hoje 5 escolas em atividade, fazendo treinamentos de cães-guia, umas bem maiores e outras bem pequenininhas. Então, assim, depende muito do investimento que é feito, né, do acesso a recursos mesmo para fazer o treinamento, porque é um treinamento caro. A gente ainda tem, assim, uma fila muito desproporcional de pessoas que querem um cão-guia versus o que é possível oferecer. Então, eu acho que se hoje eu quisesse repor meu cão-guia, eu ainda teria dificuldade, né? Porque eu não moro no Centro-Sul, né? Eu moro no Norte. As escolas estão no Centro-Sul, em sua maioria, principalmente no Sudeste. Então, assim, a gente tem ainda uma desigualdade nesse sentido. A gente tem uma grande dificuldade de acesso. Né? Já é possível, acho que dependendo de onde você mora, especialmente, você consegue se inscrever, esperar, entrar numa fila. Mas, assim, a proporção de cães-guia hoje, a gente tem 159 cães-guia em atividade no Brasil, versus uma população eu até perdi agora o número de pessoas com deficiência visual, mas é muito maior, né? Assim, infinitamente maior. Do que 154. Nossa. Então, a gente tem ainda uma disparidade mesmo entre as pessoas que desejam ter um cão-guia, que desejam ter essa experiência. Eu lembro que eu brincava quando eu peguei a Shiba, que era mais fácil ganhar na Mega Sena do que conseguir um cão-guia, proporcionalmente, assim, em porcentagem. Então, assim, eu já não tenho mais muita esperança de ganhar na Mega, porque eu já ganhei a Mega da minha vida. A Shiba. A Shiba já foi a Mega da minha vida, né? Porque realmente é algo ainda muito difícil no Brasil, né? Mas, assim, eu acho que é muito importante a gente saber disso. A gente saber que existem escolas, que elas recebem auxílio, patrocínio, que a gente pode também incentivar esses treinamentos, né? Incentivar que eles aconteçam, que a gente pode contribuir para que a vida das pessoas com deficiência que já
que já são usuários de cão-guia, seja um pouco mais fácil, né, com menos entraves, com menos barreiras, com menos estresse, né? Eu acho que isso já é, assim, um grande passo. E a gente tem atuado, né, a União Nacional tem atuado muito nesse sentido de melhorar a qualidade de vida das duplas, né, no Brasil, nesse sentido de conseguir vencer essas barreiras que ainda existem. Muito bacana. Dá o @ do Instagram da União. Pode ajeitar. Uhum. Bom, o Instagram da UNOCG. Ai, vou falhar agora. Eu acho que é só o UNOCG. Tá, mas a gente põe. UNOCG, mas a gente põe na... Eu realmente não sei de cabeça. Ou é UNOCG Cão Guia, talvez. Tá. E o teu, né? O seu. O meu é Luísa com S, Leão Psi. Luísa Leão Psi, tudo junto. Só temos a agradecer. Não tem nem como descrever esse bate-papo, que nem foi, acho que foi mais que um bate-papo, foram várias reflexões mesmo. Acho que a gente aprendeu muito hoje, prima. Muito, muito. Eu aprendo contigo a vida inteira. A verdade é essa. E com certeza, nosso olhar abriu mais ainda para poder se tornar um ser humano melhor e tentar fazer uma sociedade melhor também. Obrigado, viu, Lu? Eu que agradeço, gente. Acho que a gente sempre fala que a gente precisa de aliados, né? Aliados na luta anticapacitista. A gente precisa expandir o nosso olhar, rever as nossas práticas, entender que sim, isso faz parte das nossas práticas, né? E que se a gente está nesse lugar de se rever mesmo, de estar aberto para rever aquilo que a gente pensa, para pesquisar ativamente, para engajar mesmo, para combater práticas anticapacitistas, para combater capacitismos, né? Dizer assim, olha, gente, não faz essa piada, não tá legal, né? A gente precisa dessas vozes e ter vocês como aliados é maravilhoso. Obrigada pela oportunidade. Eu que me convidei, assim, Rebeca, eu tô indo pra São Paulo, assim, quer me convidar? Porque a gente já tinha tido esse bate-papo informalmente, né? Foi. Na casa de vocês, e eu sabia que realmente tinha muita potência nesse encontro, né? De vocês com esse olhar da reabilitação, com essa vivência de vocês todos os dias com as pessoas com deficiência, muitas vezes nos momentos mais difíceis, né, que é o momento do diagnóstico, que é o momento inicial. Então, é maravilhoso contar com vocês, aprender junto, construir essa sociedade anticapacitista juntos. Bora aprender junto, bora mudar o pensamento e bora ficar atento para as nossas práticas, que muitas vezes a gente acaba fazendo também. Eu acho que é isso, acho que hoje foi um dia de muitas reflexões até pra gente. Foi muito, muito, muito bacana. Prima, muito obrigada de coração. Amei você ter se convidado. Foi ótimo. Agora que ela me falou, eu tô indo pra São Paulo, eu queria falar num podcast. Eu falei, pra ontem. Já vai ser. Que sorte a nossa. Obrigada, galera. Obrigado, pessoal. Então, peço que todos compartilhem esse conteúdo. Obrigado quem ficou até esse momento. E vamos transformar, vamos ser uma sociedade melhor e mais justa. Tá certo? Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.